Boa tarde, Hang Luz, paz, amor e prosperidade para vocês. Bom, como eu sempre começo minhas aulas online, espero que esteja tudo bem com os familiares de vocês, que as pessoas estejam fazendo tudo direitinho, que vocês estejam fazendo tudo direitinho, para que nós voltemos para a escola o mais rápido possível. Fique em casa. Bom, gente, essa semana nós não nos veremos pessoalmente, né? Porque vocês já sabem que agora nós temos a aula tete a tete, né? Professor, aluno, aluno, professor. Talvez a nossa aula vai ser na semana que vem, se eu não me engano, se não me falhe a memória. Muito bem. Quanto às avaliações que tem algumas pessoas colocando lá no site do Classroom, eu vou corrigir as avaliações no dia que nós fizermos a aula, que será a aula online, tá bom? Aí eu já respondo para todo mundo. Muito bem, o que começaremos o assunto, qual será o assunto de hoje? Nossa, professora, você colocou algumas coisas aqui. Dá uma baixadinha aqui, gente. Ô, Pro, você colocou algumas coisas aqui que a gente já aprendeu e eu tenho certeza disso e eu também tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque quem ensinou o ano passado fui eu. Então eu tenho certeza que vocês sabem disso daqui. Qual vai ser a novidade? A novidade é que a gente vai aprimorando, a gente faz primeiro a base, para depois da base tirar alguns outros aspectos que vocês vão utilizar até o médio. Quem sabe alguém queira fazer matemática ou alguma coisa voltada para matemática, vai ver pro resto da vida. Apesar de que tudo que está aqui, ó, paralela, perpendicular, concorrente, nós temos no nosso dia a dia. Retas paralelas, ruas paralelas, retas perpendiculares. Eu falei retas ou ruas? Retas perpendiculares, ruas perpendiculares que se cruzam. Algumas se cruzam. Não vou falar agora não, porque senão eu não vou explicar o que está aqui atrás. Muito bem. No livro de vocês está, probleminha técnico, na página 173, vamos começar na página 173, retas, tá? Aqui já está escrito retas paralelas e retas concorrentes. Retas paralelas e retas concorrentes. O que vai acontecer é que nós vamos acrescentar as retas perpendiculares e ainda não tem mais os ângulos opostos pelo vértice, que a gente chama de ângulo OPV. Muito bem, revisando o que você aprendeu. O que serão retas paralelas, professora? Retas paralelas são essas lindas retas que estão desenhadas aqui especialmente para vocês. São duas ou mais retas que não têm nenhum ponto em comum. Elas estão sempre à mesma distância uma da outra. Eu sempre faço com vocês o exemplo do canetão. Então, um está totalmente distante do outro, né? Não pode estar ligeiramente inclinado, não. A mesma distância aqui embaixo. Calma, gente, problema técnico. A mesma distância aqui embaixo é a mesma distância daqui de cima. Então, eles estão à mesma distância um do outro e não tem nenhum ponto em comum. Ok, essas são as paralelas. Retas concorrentes, que não está aparecendo aqui embaixo. Deixa eu baixar um pouquinho. Opa! Quanto às retas concorrentes, são aquelas retas que se cruzam, formando um ponto em comum. Entretanto, existem algumas retas, como por exemplo, vocês vão lembrar desse exemplo que eu dei para vocês, mas vamos lá. Assim são retas paralelas. Assim, deixa eu ver, mesma distância, são retas paralelas. Ok. Assim
mesma distância, retas paralelas. Quando um dos canetões estiver ligeiramente, aqui são paralelas. Se eu ligeiramente inclinar, já não é uma reta paralela, é uma reta concorrente. Mas acontece que não tem nenhum ponto em comum, professora. Tem. Se você prolongar essa reta, ela vai se cruzar em um ponto comum. Então, para ser paralela, tem que ter a mesma distância uma da outra e nenhum ponto em comum. Mesmo que eu continuar para cima, para baixo, se a reta estiver virada de lado, continuar para um lado ou para o outro, lembrando que retas são infinitas nas suas duas pontas. Eu estou falando das paralelas ou das concorrentes? Das concorrentes, né? Não, das paralelas. Elas nunca vão se cruzar. As concorrentes, se tiver assim, mais ou menos assim, você sabe que essa reta com esse par de reta é concorrente, porque se eu continuar, vai se cruzar em um ponto comum. Ok? O que diferencia retas paralelas das retas concorrentes? Ou quer dizer, as retas concorrentes das retas... Não, gente, eu tô bem sim, tá? É que... Você quer falar tudo ao mesmo tempo? Retas concorrentes das retas perpendiculares, elas é o seguinte, deixa eu dar uma viradinha aqui. As retas concorrentes possuem um ponto comum, aqui ó, o ponto A. Entretanto, as retas perpendiculares também se encontram num ponto comum que eu coloquei ponto O. Origem, pode ser. Ponto O. Então, o que diferencia a reta concorrente da reta perpendicular é o seguinte: as duas têm um ponto comum. Entretanto, as retas perpendiculares, eu tenho certeza que tem gente que já respondeu com o que diferencia uma da outra. As retas perpendiculares, esse ponto comum, eles formam entre si 4 ângulos de 90 graus. Isso é o que diferencia a reta concorrente da reta perpendicular. Fácil? Lembraram? Ótimo! Porque agora nós vamos aprender o que seria um ângulo... não, para tudo, voltando. E agora nós vamos aprender o que é um ângulo OPV. OPV, que é a abreviatura de oposto pelo vértice. E onde eu tenho um ângulo oposto pelo vértice? Em uma reta concorrente. Pares. As retas concorrentes possuem ângulos OPV. Então, vamos tentar entender melhor. Deixa eu apagar aqui. Opa, não foge não, lousa. Gente, adaptado. Eu mesmo fiz. Brincadeira. Então, vamos lá. Então, o que seria um ângulo OPV? É isso aqui, ó. São duas retas concorrentes, tá? Ou para um ângulo OPV pode ser perpendicular? Pode, aí você já sabe o valor de todos os ângulos, né? Porque é 90 graus. Então, por isso que é interessante... Ixi, a luz está batendo aqui. Mas acho que dá para entender. O que acontece? O ângulo oposto pelo vértice, ele tem o ponto em comum, vamos colocar ponto O. E a característica importantíssima que você não pode esquecer é o seguinte, ó. Não, vou explicar aqui mesmo. Ó. Este ângulo aqui é oposto, ou seja, a este ângulo aqui. Parece um zoinho, né, gente? Mas não é. Eu acho que eu vou pôr até aqui o aqui do lado de baixo, que aí fica aparecendo o nariz, a boquinha, ó. Então, voltando aqui, sem brincadeira. Vou tirar esse O aqui, senão eu vou olhar toda hora e vou achar que é uma boquinha. Então, olha o seguinte. Este ângulo é a mesma medida deste ângulo. Por quê? Porque ele está oposto pelo vértice. Então, a abertura de um lado do ângulo é igualzinho à abertura do outro lado do ângulo.
Então, quer dizer que, então, este ângulo aqui tem o mesmo valor deste ângulo aqui? Sim. Então, deixa eu fazer um exercíciozinho só para ver se vocês entenderam. Porque tem gente que sempre fala assim, não entendi nada, professora. Não entendi nada, professora. Vou fazer a voz do menino, da menina, senão vou falar, a professora tá falando de mim. Então é o seguinte, olha, se eu colocar um X aqui, um Y aqui, e aqui eu colocar 60 graus, e aqui eu vou colocar 120 graus. Como eu resolvo isso? É simples. Os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, qual é o valor de x? O x é igual a 60 graus. Por que ele é igual a 60 graus? Porque ele é oposto pelo vértice. Qual é o vértice? É o ponto em comum dessas duas retas. Então, x é igual a 60 graus. E o y? Dá para ver? O y é 120 graus. Ah, professora, está muito fácil. E a gente chama de OPV, oposto pelo vértice. Fácil, gente. Deu para entender? Se não deu para entender, você tem também algumas explicações na página 173, 174, 173 e 174. Nós temos algumas definições na página 173 e 174 do livro A Conquista da Matemática. Mais uma coisinha, dá uma voltadinha quando você for fazer o exercício, volta ao vídeo, não é para cá, volta ao vídeo para você passo a passo, para o vídeo, escuta, para você poder tentar resolver os exercícios da melhor maneira possível. Caso você não consiga, você pode me mandar uma mensagem. Professor, mensagem que eu digo é na plataforma do Classroom, tá? Não entendi como faz este tipo de exercício. Está um pouco difícil. Lembrando que vocês também, uma coisa que eu havia esquecido, mas eu acho que eu já falei na outra aula, no outro vídeo. Você precisa saber a nomenclatura de tudo. O que é bissetriz? É aquela semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Às vezes vai ter um X de um lado, um númerozinho do outro. Tudo isso, segmento de reta, semirreta, reta concorrente, reta paralela. Precisa saber tudo? Precisa, meu amor. Porque você, sabendo de todas as definições, não é decorando, entendendo todas as definições, você consegue resolver qualquer exercício. Tá bom? Mais uma coisa. No anexo que eu vou colocar aqui embaixo, na verdade tem um anexo aqui em cima do vídeo. Esse é para você copiar no seu caderno de geometria. Sabe aquela explicaçãozinha que eu faço aquele resumo e vocês copiam no caderno? Então, com a linguagem de vocês, para ficar mais fácil de compreensão, então eu fiz, inclusive tem desenhos. E esses desenhos também é para fazer. Ao lado do desenho, ou embaixo do desenho, está escrito assim, nomenclatura. O que é a nomenclatura? A nomenclatura é como eu leio, como eu posso escrever na prova na atividade avaliativa do sexto. Não, foi do sexto que teve. Mas é para eu saber entender que, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó. Eu faço duas retas, ponho aqui reta T, reta S, e a nomenclatura dela é essa daqui, ó. Reta T,
é paralela à reta S. Existe a mesma coisa para as retas perpendiculares, para as retas concorrentes e para os ângulos opostos pelo vértice. Está tudo escrito aqui em cima quando você abre a tarefa que eu coloquei no dia de hoje, vai estar em cima do vídeo. Você copia no seu caderno. Aí o que estiver embaixo do vídeo são os exercícios que é para ser feito no caderno, inclusive, antes que alguém mande um monte de mensagem para mim, é para copiar o desenho? É, sim. Precisa copiar o desenho para você poder entender de onde que saiu aquela medida daquele ângulo. Tudo bem? Nossa, acabou? Acabou, gente, porque vocês já sabiam, né? Vocês já sabem o que é reta concorrente, reta paralela, reta perpendicular. É uma revisão e aí eu só acrescentei os ângulos opostos pelo vértice. Nós vamos fazer alguns exercícios e depois, deixa eu pensar aqui, antes de falar, pera. São poucos exercícios, gente, porque realmente na semana que vem é importante vocês saberem todas as diferenças dessas retas, porque nós vamos entrar depois da semana que vem. São poucos exercícios que eu vou colocar aqui, mas na semana que vem nós vamos entrar em exercícios um pouco mais complexos, que aí eu vou misturar tudo, reta paralela, perpendicular, transversal, uou! Mas eu confio no potencial de vocês, eu tenho certeza que vocês tiram de letra qualquer exercício, tá bom? Hang loose, fique em casa, não esqueça, quanto mais rápido você ficar em casa, quanto mais rápido você obedecer as normas, mais rápido a gente vai se ver na escola. Valeu, gente!